Olá, bem-vindo à Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para nós continuarmos com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, com o tema hoje Penas e Gozos Futuros, parte 2, último vídeo dessa série que fez um estudo, sobre o Livro dos Espíritos, questão a questão. Então, neste vídeo de hoje nós vamos abordar alguns temas, como arrependimento, expiação, paraíso, purgatório, inferno. O que nos dizem os espíritos a respeito disso? Qual é o pensamento espírita sobre esses temas que permeiam a nossa história já de muitos e muitos séculos? Então vamos ver um pouquinho sobre esses assuntos e o que eles nos dizem, o que eles trazem para as nossas vidas, como nós podemos entender isso dentro de uma visão do mundo espiritual. Então, primeiro vamos começar com o termo arrependimento. Nós precisamos buscar entender as coisas, porque é fácil nós ficarmos naquela ideia assim, não, eu sei o que é arrependimento. Arrependimento é, bom, fiz alguma coisa, não achei que ficou legal, pedi desculpas, estou me sentindo culpado porque fiz algo, estou sentindo um remorso. Será que isto é arrependimento? Será que arrependimento é culpa? Será que arrependimento é remorso? Será que arrependimento basta eu pedir desculpas? Bem, então vamos ver, A palavra arrependimento nós vamos encontrar na Bíblia. E por que estamos falando da Bíblia aqui? Porque estes são temas que são muito ligados à cultura religiosa ocidental. E isso vem passando nas nossas existências, e nós precisamos fazer pelo menos uma breve reflexão sobre o que de fato é isso. Então esse termo, essas experiências que são referidas, o que quer dizer de fato. Então essa palavra arrependimento na Bíblia, que vem da tradução do hebraico, da palavra nashum, desculpem a pronúncia, mas estou dizendo exatamente como estou lendo, porque não sei qual seria a pronúncia em hebraico. Então, vem deste termo, que significa sentir-se triste, contristar-se. E da palavra shub, que também significa mudar de direção, voltar-se, retornar. E isso a gente vai encontrar um equivalente em grego, que seria o metaneu ou a metanoia, e que denota também essa mesma ideia de mudança da mente, esse mudar de direção, mudar os rumos. Então vamos um pouquinho mais adiante ver o que exatamente quer dizer metanoia, que é a origem de arrependimento na versão grega, a nossa cultura greco-judaico-romana. Então o judaísmo, essa origem no hebraico de ser uma mudança de direção, e no grego o significado de conversão, tanto espiritual como intelectual, e que significa também uma mudança de direção, uma mudança da mente, uma mudança de atitude, de temperamento, de caráter, implica trabalho, e geralmente na conotação grega tem esse caráter de uma evolução. Então arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, uma atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente em um determinado assunto específico. Bem, e por que é que eu vou mudar? Por que é que o arrependimento vai me levar a uma mudança de atitude, a uma mudança da minha mente, a uma mudança da minha consciência, a um outro estado? Porque o arrependimento, ele vai ser exatamente a sensibilização à dor alheia. É isso que vai me levar ao arrependimento, a esse sentimento de tristeza que o termo descreve, Essa tristeza é a tristeza que eu vou sentir ao tomar consciência que um ato meu fez outra pessoa ou outro ser sofrer. Então, este sofrimento que eu sentirei em consequência da dor que causei ao outro, isto é
arrependimento. E é exatamente este sofrimento, essa dor, é a dor que me ensina, é a dor que me transforma, é a dor de não querer mais causar sofrimento a uma outra pessoa, e isto é arrependimento. Tá? Então, em função deste sofrimento que eu sentirei pelos meus atos, pelo que eles causaram a um outro ser, é que eu vou mudar de direção. Né? Este sofrimento vai me transformar. Tá? Então, essa sensibilização à dor alheia leva o arrependido a uma tristeza verdadeira pelo dano sofrido pelos que prejudicou e, como consequência, sempre faz o arrependido tomar uma firme decisão de não mais cometer o mesmo erro para não mais causar mal aos outros. O arrependimento pode assim também ser considerado como a dor sentida por causa da dor causada. Então, essa é a dor que ensina, essa é a dor que transforma, né? É a dor quando eu tomo consciência de que os meus atos fizeram mal a outra pessoa e isto me faz sofrer. Aí então eu me arrependi de fato e é por isso que eu vou mudar de direção e isso vai implicar em um trabalho, né? Isso vai implicar em um movimento interior, né? de sentimentos, de crescimento da minha vida interior, da minha consciência, da minha relação com a vida e então eu vou mudar, eu não vou mais fazer aquilo que me levou a esse caminho. Isto é arrependimento. E aí, onde é que pode se verificar essa tomada de consciência de eu me arrepender do que fiz, de ter esta vivência que nós descrevemos? Isso tanto pode acontecer no mundo espiritual, como também pode acontecer no aqui e no agora, enquanto estamos encarnados. Tá? No momento em que nós tomamos essa consciência, né, em que nós sentimos, que nós sofremos pela dor que fizemos outra pessoa enfrentar, né, nós sofremos pelos danos que causamos ao outro, nesse momento nós passamos a compreender o que é o bem. Né, e fazemos então essa distinção entre o bem e o mal, que já falamos, né? A nossa concepção espírita sobre o mal é a ignorância. Então, no momento em que eu tomo consciência de que a minha ignorância me levou outra pessoa ou outro ser a um estado de sofrimento, eu mudo a minha conduta. Tá? Então, eu aprendo, eu sei o que é o bem. Tá? Quais são as consequências, né, deste movimento de consciência, desta mudança? Na vida espiritual, né, se isto ocorre após, né, o nosso desencarne, será obviamente o despertar do desejo de uma nova encarnação, né, de uma nova vida, na qual eu vou, né, compreendendo todas as imperfeições que eu carrego e as consequências dela e que isto me traz sofrimento, então eu vou procurar uma nova existência onde eu vou expiar essas faltas, ou seja, onde eu vou me reconciliar comigo mesmo. Nós vamos falar sobre expiação logo a seguir. Aqui na vida física, que bom quando este movimento da consciência se dá neste momento, né? Eu cometi algum ato nessa vida e eu me deparo com as consequências desse ato e isto me faz sofrer, né? E eu vivencio essa dor de ter causado dor a uma outra pessoa, então eu me arrependo mesmo e eu mudo a minha conduta. Isso significa evolução já, tá? Significa mudança agora, tá? E então eu vou usar o tempo que eu tenho para reparar essa falta, né? Vou agir de imediato na solução e, portanto, isso não vai seguir na minha consciência nem para o meu dia de amanhã, nem para a minha vida futura após esta vida. Então, é um adiantamento já nessa vida presente. E se eu tenho como reparar agora essas faltas, que bom, mãos à obra. E quando a consciência, então, reprova e mostra uma imperfeição, a gente sempre pode melhorar. E isto é, né, o grande propósito, melhorar.
que nos dizem os espíritos se porventura eu ainda esteja endurecida nos meus atos, ou se eu conviva, principalmente nesse aspecto que eu quero conversar com vocês, se eu tenho na minha convivência alguém que eu identifico que esteja causando mal a outros seres, né? Sejam seres humanos, sejam animais, seja o ambiente, seja a natureza, enfim, eu estou causando mal à vida. Como eu posso ajudar essa pessoa? Será que se eu fazer preces por ela, isto vai resolver? Então, o que nos dizem os espíritos com relação à ação da prece por estes espíritos ainda endurecidos? Dizem os espíritos que a ação da prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende, ou seja, que fez este movimento interior que nós acabamos de conversar. Então, aquele que, impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda, como o fazem infelizes espíritos, nada pode receber da prece e nada receberá até o dia em que uma luz de arrependimento o esclareça. Muito bem. Então, arrependimento é de dentro para fora. Sou eu comigo mesma, é minha consciência que vai ditar este momento. Não vai ser pela ação externa, né? Não vai ser pela prece de outros que eu irei me arrepender. Então, se nós convivemos com alguém que nós identificamos nesse estado, mantenhamos sim a prece, tá? Mas essa prece vamos ter a consciência de que ela fará bem a nós mesmos. Ela fará bem, ela nos trará força, ela nos trará resignação, ela nos trará a nossa paz. Mas não vamos esperar milagres, não vamos esperar transformar uma outra pessoa por ação da prece. A transformação é pessoal, é individual e ela é de dentro para fora de cada um de nós. Tá? De fora para dentro, a força nada vai. Isso já ensinava Sócrates, né? Em outras palavras, obviamente. Bem, então com relação a isso, né, nós encontramos também em O Livro dos Espíritos um comentário de Kardec, em que ele diz assim: não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Se sua vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões e em seus preconceitos até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Tá? Então, é isso, né? Mais uma vez, Kardec nos lembrando de que a morte não opera milagres. Não é a morte que vai fazer com que nós nos tornemos anjos ou demônios. Nós seremos aquilo que somos, né? Continuaremos no mesmo ponto evolutivo em que estamos, apenas mudamos, né, de dimensão da vida física para a vida espiritual, e nela vamos prosseguir a nossa jornada e poderemos, né, se não nos arrependemos aqui nessa vida, no curso da vida espiritual isso poderá ser feito e esse movimento de consciência e de evolução pode se dar. Então, mais uma vez também ele nos lembra aí que essa mudança ela vai vir para cada um de nós por caminhos, né? Ou vai ser pelo estudo, pela reflexão, caminhos, né, que não nos geram sofrimento, mas que quando vamos em busca da compreensão, do conhecimento e do autoconhecimento, ou então pelo sofrimento, né, que vai nos levar de alguma maneira à reflexão, né, principalmente se for o sofrimento do arrependimento, né, aquela dor que sentimos pela dor causada. Essa é a verdadeira dor que ensina. Muito bem. E o outro termo que nós referimos, expiação. Tá? Também expiar as faltas do nosso passado. Isto vem
já desde a antiguidade essa ideia, né, de expiação, e a gente vai ver um pouquinho dessa evolução histórica e como a doutrina espírita compreende o termo expiação. Então, historicamente, né, nós vamos de novo nos referir aos conceitos que estão na Bíblia, porque, né, é cultura religiosa. Então, a gente vai ver que expiação era um ato mediante o qual os pecadores são reconciliados com Deus pela eliminação do pecado, que faz separação entre Deus e os pecadores. Muito bem, então a expiação, dentro de um pensamento religioso, traz essa conotação, né, de reconciliação com Deus. Bom, eu estava em pecado e aí então eu faço algo para me reconciliar com Deus e não ser mais um pecador. A gente vê que este pensamento vem desde o Antigo Testamento, portanto desde a Antiguidade, né, em que o dia da expiação no Antigo Testamento era um jejum anual, né, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação pelos pecados do povo. Tá? Levítico 16. Então, vejam, era um sacerdote que fazia um sacrifício e esse sacrifício redimia, expiava os pecados de todo o povo. Tá? Os sacrifícios também oferecidos no dia da expiação purificavam a nação inteira do pecado, até mesmo das transgressões inconscientes. Então, até aquilo que a pessoa nem tinha consciência, eles entendiam que estava tudo expiado, tá? A situação com Deus estava pacificada e tudo estava resolvido através de um ato exterior, tá? De sacrifício. E aí a gente vai ver que também existem outros sacrifícios, né? Tem a famosa história do bode expiatório, em que alguém, né, sacrificava, era um ato de expiação em que sacrificavam um bode, né, pelos seus pecados. Então por isso até hoje a gente tem essa expressão do bode expiatório, ou seja, aquele que paga pelo erro do outro. E isto era um ato de expiação. Então sacrificava o bode para se reconciliar com Deus e expiar os seus pecados. Posteriormente, na tradição cristã que vai se seguir, e a teologia que vai ser composta a partir de então, a partir da vida de Jesus, eles vão transformar este hábito, esta cultura de expiação através de jejum, de expiação através de atos exteriores, dizendo que a morte de Jesus foi o grande sacrifício que purificou todos os pecados do mundo e que, portanto, basta a partir daí ao cristão crer que ele já não é mais, né, um pecador, porque Jesus na crucificação teria expiado todos os pecados do mundo. Isto é o pensamento religioso, né, das diversas denominações que nós encontramos com base na Bíblia. Qual é o pensamento espírita sobre expiação? Será que basta um ato exterior? Basta eu jejuar, eu fazer um sacrifício ou eu crer para que todos os meus desacertos com a minha consciência estejam resolvidos? Será que basta um bode expiatório para que tudo esteja bem com a minha consciência? Ou a consciência é algo bem mais profundo, tá? É algo espiritual que eu não vou resolver tão facilmente com uma questão externa, tá? Então, o Espiritismo vai nos dizer, tá, que este termo expiação, né, refere o ajuste da nossa consciência com os nossos débitos do passado, daqueles dos quais nós nos arrependemos, né, dos maus atos praticados.
e aí ele difere das provações, daquelas provas que eu peço para o meu aperfeiçoamento, né, para testar, que nós já falamos, né, que eu tenho as provas, que eu faço o meu estudo, a minha autoanálise no mundo espiritual, e eu verifico quais são os meus pontos fracos, quais são os pontos que eu quero trabalhar mais, e então diante disso eu escolho as provas que irão me aperfeiçoar tanto no combate aos meus pontos fracos quanto no fortalecimento daquilo que eu já tenho consolidado em mim. Então, isto são as provas que eu escolho, tá? Em razão do meu futuro. A expiação são aqueles casos em que eu vou experimentar, tá, alguma coisa em razão do meu passado. Tá? São as consequências dos atos que eu cometi, que eu já me arrependi, mas que eu quero reconciliar plenamente a minha consciência, reparando esses atos de alguma forma. Então, isso é a expiação, né? Então, toda expiação ela é também uma prova, né? Mas nem toda prova é uma expiação do passado, porque ela pode ser, né, pelo meu presente ou pelo meu futuro, né, geralmente pelo meu futuro, para testar o meu aprendizado. Então, olha por que eu coloquei essa porta com um cadeado aí nessa imagem, para a gente gravar que a expiação é aquela situação que eu trago do passado para uma outra vida, né, para uma outra encarnação, e que nesta encarnação eu vou fechar essa porta. Tá? Isso é a expiação, é quando eu resolvo, eu me arrependi, né, daqueles atos, daquele caminho, mas isso não basta. Eu preciso, para me reconciliar, não com Deus, mas com a minha consciência, né? Porque Deus, ele não, ele é o amor, né? Ele é o bem supremo, ele não necessita, ele não me afasta dele, eu é que me afasto. A minha consciência é que me impede de me aproximar, o meu orgulho me cega. Então, o movimento de expiação é esse movimento após, né, o arrependimento, então que eu trago de outras vidas para nessa vida fechar essa porta e encerrar esse assunto, né, se eu cumprir bem com essa tarefa. E a minha consciência me disser, bom, estás em paz contigo mesmo. Né? Então a expiação ela fecha as portas do passado e a aprovação é aquela que abre essas portas para o futuro. É quando eu testo as coisas que eu quero, né, que eu venho trabalhando e que eu quero ver consolidadas no meu ser. Então, por isso, essa imagem dessa porta fechada, isso é a expiação. São aquelas questões que eu trago de outras vidas e que eu preciso resolver. Né? E Deus queira que se resolvam nesta existência, que tenhamos força de vencer, né, e resolver aqueles problemas que nós trazemos do passado e colocar sobre eles uma porta fechada, que possamos ter um caminho aberto para o nosso futuro. Então, essa é a principal diferença entre expiação e prova. A expiação é sempre uma consequência do passado da qual eu não escapo e que devo, cumprido ela, fechar essa porta. Esse passado está resolvido, esse passado não mais me perturbará. E as provas são aquelas que eu testo para o meu futuro, é a porta aberta para o futuro. Tá bem? E onde se realiza essa expiação? Eu posso expiar no mundo espiritual ou tem que ser no mundo corporal? Ela se cumpre na existência corpórea através das provas a que o espírito é submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então, assim como o arrependimento, a expiação também é um movimento da minha consciência, né? Mas vejam que enquanto o arrependimento é somente interno, é somente emocional, é somente meu, a expiação vai ser os meus atos. Então ela vai se exteriorizar nas minhas atitudes. Essa também é uma outra diferença, e isso também pode acontecer tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. E a mesma pergunta que foi feita com relação ao arrependimento. Eu posso, já nessa vida, se eu me arrependi
de atos que eu pratiquei, eu posso já nessa vida resgatar essas faltas? Óbvio que sim, né? Se eu posso me arrepender e mudar o caminho, eu obviamente posso expiar, que é o passo seguinte. Então sim, e como é que eu faço isso? Reparando-as, né? Reparando essas faltas. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após-morte, quando de nada mais necessitais. Então os espíritos estão repetindo aqui, né, e enfatizando que a cultura de uma expiação externa tem que ser modificada, tá? Porque não é com um ato exterior que eu vou reparar, tá, as minhas faltas ou que eu vou demonstrar o meu arrependimento somente. Então, assim, Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que não custa o trabalho de bater no peito. Então, quer dizer, não basta eu me desculpa, me perdoa, né? Eu errei, minha culpa, etc. Isso é estéril, tá? E aí eles seguem. A perda de um dedo quando se presta um serviço apaga muito maior número de faltas do que o silício suportado durante anos sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Então, né, o que é o silício? Já falamos, né? São aquelas pessoas que acreditam que se punindo, que se machucando, que se batendo, se castigando, fisicamente elas estão expiando as suas faltas e esse sofrimento é agradável a Deus. Não é. O que eles dizem aqui? Que a perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga um maior número de faltas. Então, o que é isso? Significa que eu vou lá e vou cortar o meu dedo? Não. Isso é uma linguagem figurada. Eu coloquei aqui uma outra imagem em que vocês veem que temos diversas pessoas, tá, representadas aí, e que elas estão andando. E aparece um desafio nesse caminho. Há um obstáculo, há algo que precisa ser vencido. E aí nós temos diversas atitudes, né, nos nossos bonequinhos. Um que calmamente está ali olhando, né? Um outro que para diante do obstáculo, um outro que se prepara, né, para saltar e um que salta. Então, esse dedo cortado que os espíritos simbolicamente usam aqui, significa que justamente são as dificuldades que nós vamos encontrar, né, para fazer essa nossa transformação e os obstáculos no trabalho que nós nos propomos realizar nisso, né? Então, todas as dificuldades para essa nossa transformação, elas são esse dedo cortado, né? E nós precisamos ter a força de vontade de saltar e de fazer essa transformação, de vencer esses obstáculos, né? Para que nós possamos, de fato, então, nos reconciliar conosco mesmo, com a nossa consciência, e não termos mais este sofrimento por termos feito sofrer pesando sobre nós. Então, o mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Então, precisa haver uma transformação. Eu tenho que mudar internamente, né, o meu orgulho, que a gente já sabe que é chaga, mal, né, pai de muitos males do nosso íntimo e da nossa vida exterior também, porque é o interior que gera o exterior, e também o apego às questões materiais, aos nossos interesses, também é sinônimo de inferioridade espiritual. Então nós temos que vencer essas duas coisas, e a reparação, esse esforço, esses obstáculos, eles são todos no sentido de que nós precisamos nos defrontar com esses nossos demônios internos, né? Esses elementos que estão dentro de nós, e transformar, né? Passar para o outro lado, fazer o salto, nos libertarmos, né, do orgulho, do interesse, e fazermos o bem pelo bem, que é assim que nós vamos de fato encontrar uma felicidade duradoura. E aí, quanto tempo teria a duração, né, de suposto desse estado de sofrimento futuro, né, teria, né? Quanto tempo pode alguém levar para se arrepender? Quanto tempo pode demorar uma expiação? Então, o que determina a duração dos sofrimentos
do culpado. Vamos trocar essa expressão aí que eu já referi várias vezes para vocês, né? Linguagem do século XIX. O significado aí seria a responsabilidade, né? Então, o que determina a duração dos sofrimentos de alguém que é responsável por causar dor a outra pessoa? E aí vai dizer assim, ó, o tempo necessário ao seu melhoramento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de pureza do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Essa é uma das poucas também respostas assinadas, né? Por um espírito, consta aí a assinatura de São Luís. E um pequeno parêntese aqui, né? Você deve pensar assim, mas por que o espírito ainda usa referir-se, assinar-se como são, santo? Tá? Isso não seria ainda orgulho, vaidade desse espírito? Como é que eu posso entender que um espírito que eu vou identificar como um espírito superior e digno, né, dos seus ensinamentos, e ele assinar dessa maneira? Muito bem. Isto, né, é simplesmente para que nós identifiquemos quem é esse espírito, quem ele foi. Ele desejou assim se tornar conhecido e se distinguir, porque se ele simplesmente assinasse Luís ou simplesmente assinasse Agostinho, quantos existem Luíses e Agostinhos nesse mundo? Tá? Então, quando eles colocam essa referência, esses títulos de santidade que foram outorgados a eles culturalmente, né, e que assim se tornaram conhecidos, é justamente para que nós identifiquemos que esse Luís ou que esse Agostinho é aquele espírito que animou aquele monarca ou que animou aquele filósofo que foi, né, depois transformado ou teve esse título concedido, né, ou adquirido, que seria o melhor termo, culturalmente pela Igreja Católica. Tá? Então, é simplesmente por isso, como um sinônimo de identificação. Essa titulação para eles de serem santos ou não serem santos, isso não significa nada para um espírito superior. Tá? Isso simplesmente quer dizer que ele está se identificando que ele é aquele que culturalmente nós vemos assim e não um outro Luís qualquer. Tá? Se for um espírito superior e se aí ele cobrar, né, que seja reverenciado por isso, bom, daí sim é um espírito inferior, tá bem? Mas o simples fato de assinar e não fazer nenhum tipo de exigência, tipo, olha com, aquele é tradicional, olha com quem tu estás falando, né, vê como tu estás me tratando, porque o carteiraço, né, do nome, da assinatura, se ele não tem nenhuma dessas atitudes, é simplesmente porque ele está se identificando e dizendo que ele é aquele, ele teve aquela personalidade, tá bom? Então, né, voltando aqui ao nosso assunto, feito esse parêntese, o que determina então a duração dos sofrimentos é a nossa mudança. Para isso nós temos o tempo a nosso favor. Não vai ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, não é a passagem do tempo que fará a transformação, mas sim o que nós faremos com esse tempo, tá? Então eu posso, de repente, ter cometido muitos erros, ter me arrependido e fazer uma transformação muito rápida. Isso depende da minha vontade, de como eu uso as paixões que eu tenho em mim, né, e as forças que elas desencadeiam e o emprego que eu farei na minha própria transformação. Ou então isso pode levar 100 anos, 200 anos, 400 anos, 1000 anos e eu estar presa no meu orgulho, presa nos meus interesses materiais, na minha inferioridade espiritual, e o tempo nada representou. Tá bem? Então não é o tempo contado que determina quanto tempo são as penas, mas sim a minha transformação. O momento em que eu aprendi, o momento em que eu me transformei, automaticamente esse sofrimento começa a cessar. Tá? Então é um tempo para mudar, tá? Não é
um tempo para jogar para adiante e ficar esperando. Não, mas depois eu faço, mas depois não. O tempo ele existe para nós como uma oportunidade de trabalho, de transformação, não para simplesmente ele ser escoado, não para eu matar o tempo, não para eu passar os dias, vou procurar me divertir e passar o tempo. Matar o tempo, como eu já coloquei em outras situações aqui no canal, é uma expressão muito triste. Tempo é para ser aproveitado, não para ser morto. Então, a lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordinada essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Então, depende de cada um de nós, está nas nossas mãos fazer essa mudança, essas transformações, esse aprendizado, o quanto antes. E se usarmos para isso a nossa inteligência, tanto melhor. Bom, segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas, quer dizer, então, não haveria uma danação eterna, não haveria um paraíso eterno. Como é que é isso? O que os espíritos nos dizem a respeito? Assim, consultai o vosso bom senso, a vossa razão e perguntai se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Que é com efeito a duração da vida, mesmo que fosse de 100 anos, em relação à eternidade? Eternidade? Compreendeis bem essa palavra? Sofrimento, tortura sem fim e sem esperança apenas por algumas faltas? Não repugna o vosso próprio critério semelhante pensamento? Que os antigos tivessem visto no Senhor do Universo um Deus terrível, invejoso e vingativo? Compreende-se. Na sua ignorância, emprestaram a divindade às paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exige de um dever? Que exige como dever? Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que antes de tudo ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade e Deus não seria bom se destinasse as penas horríveis e perpétuas à maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se não lhes desse os meios de a compreender? Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade que faz a duração das provas depender do esforço do culpado para se melhorar? Nisto se encontra a verdade do preceito, a cada um segundo as suas obras. Então, a visão que a espiritualidade nos passa não é a de um Deus vingativo, não é de um Deus punitivo, é a de um Deus amoroso, justo, bom, que não premia e nem castiga, que não distribui dons, mas que dá a cada um segundo as suas obras. Então, eu colho aquilo que eu mesmo planto. Tá? Essa é a grande justiça. E que depende de cada um de nós, essa transformação. Ele não vai me punir eternamente por faltas que eu cometer, que diante da eternidade uma falta que eu cometo será sempre pouco e pequena, não importa o tamanho que ela tenha, a eternidade sempre é maior. Então isto nos faz ver que pensar dessa maneira, numa condenação eterna, transforma Deus em um ser muito maligno, E não é esse o Deus que nós aprendemos a amar e que nós aprendemos a pensar e a ver refletido na sua criação. É um Deus de amor, é um Deus de justiça que nos dá oportunidade de arrependimento e de expiação, que é a reconciliação conosco mesmo, a nossa pacificação interior, através do nosso próprio trabalho. Muito bem. Mais um outro tema que se liga a essas questões de vida futura e questões culturais que vão se mesclando nas nossas experiências e que às vezes a gente precisa peneirar e limpar o nosso pensamento, porque ele não vem nos marcando somente de 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos desta encarnação,
mas que vem permeando, né, séculos e séculos da história da humanidade. Então nós viemos herdando e vivenciando esses conceitos, e isto fica também de alguma maneira impregnado em nós e precisa ser sacudido e ser refletido, né? Ser feita uma limpeza no nosso pensamento. Então, ressurreição da carne no dia do juízo final é uma outra expectativa religiosa, né, que vem na nossa cultura aí. Muitas pessoas, não, haverá o dia que Jesus retornará e haverá o juízo final e todos os mortos ressurgirão para que seja feito então o juízo final. Bem, creio que basta dizer, né, que qualquer um de nós sabe que se eu pegar um pedaço de carne e ossos e colocar enterrado numa caixa, passado algum tempo eu posso desenterrar e verificar que isto vai ter apodrecido e virado pó. A mesma maneira, se eu queimar, o que eu fizer com isso, a matéria ela vira pó. A matéria sem o espírito é caos. Ela se desintegra e volta à massa comum dos elementos que formam a Terra. O espírito é que a organiza e que a mantém como individualidade. Uma vez que o espírito se afasta do corpo, o corpo é simplesmente matéria que está destinado a apodrecer. Isso a ciência já mais do que provou, mas qualquer um de nós pode fazer isso. Se não quiser fazer com um pedaço de carne, basta olhar uma maçã num cesto de frutas, deixa ela ali e vai ver como ela apodrece rápido. Isso é o destino da matéria. Do pó viestes, ao pó voltarás. É isso. A matéria vem de uma massa comum, de um elemento comum, de elementos comuns que estão no nosso universo, e após a desencarnação ou o afastamento do elemento espiritual, ela volta a esse estado de caos e volta a essa massa geral. E, portanto, esse dia de ressurreição, de ressurgir esses corpos, não tem nenhuma viabilidade de vir a acontecer. Isso não passa de uma ideia de terror, na verdade, né? Vamos combinar que isso seria um caos. Muito bem. O que a doutrina espírita nos diz? Que em vez de ressurreição, nós temos sim a reencarnação, que é o retorno da vida, da vida do espírito à vida corporal, que isso se dá todos os dias, a cada mulher que engravida, a cada criança que nasce. Nós temos aí o processo reencarnatório se reproduzindo. E todos nós que estamos aqui encarnados neste planeta, no momento estamos vivenciando a nossa reencarnação. E isso se dá a cada dia, e tem sido, também objetos de estudos científicos, de buscas. A filosofia, desde os tempos de Platão, e talvez até antes, já havia a ideia, de que existe um mundo das ideias que organiza este mundo aqui, que é pré-existente e para o qual voltaremos. Então, também são, em termos de pensamento filosófico, é bastante antigo. E temos aí, como eu referi, já tem nos nossos vídeos anteriores, quando falamos do tema, estudos que falam sobre essas buscas, de encontrar cientificamente a existência do espírito, da reencarnação, da vida após a morte. Enfim, um dia, quem sabe, chegaremos lá, Por enquanto nos basta, ou pelo menos a mim basta, a experiência pessoal. Muito bem. Os nossos últimos temas, então, O que nos dizem os espíritos sobre paraíso, inferno e purgatório? Já entendemos que não existem penas eternas. O sofrimento está condicionado à nossa transformação. E se existe algo que será para a eternidade, é quando atingirmos um estado de evolução, a condição de espíritos puros, não mais necessitando das reencarnações, senão em alguma eventual missão. Mas aí temos uma vida de trabalho e de uma felicidade duradoura.
Então, se há algo de duradouro no pensamento dos espíritos, é o bem, é o amor, é a felicidade, e não a danação, o inferno, o demônio e todas essas questões de terror que põem tanto medo e levam tantas pessoas até mesmo a enlouquecer, né? Só se fazer uma visita a um hospital ou algum local que trate de doentes mentais e a gente vai ver a questão séria, né, que representa essas ideias que são postas na mente de algumas pessoas e que as levam, mentes mais fracas, né, que as levam a uma condição de fanatismo, de medo, de terror e de loucura mesmo, que ficam vendo o demônio e com medo do pecado em todo lugar, em toda parte. E isso é muito triste. Muito bem, vamos ver então o que nos dizem os espíritos sobre. E vamos prestar atenção nessa ideia, né? Essa lâmpada que está aí. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos do espírito segundo seus merecimentos? Já respondemos a esta pergunta. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Então, mais uma vez, depende de cada um de nós ser tão feliz ou infeliz quanto seja possível. Depende das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do que nós fazemos com o tempo, com a vida que está ao nosso dispor. E isso está por toda parte, onde quer que estejamos, isto é interior, isto não é exterior. Então, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Tudo isso já comentamos em vídeos anteriores, então depende de nós. O que se deve entender por purgatório? Já que não existe nem paraíso, nem existe inferno. Isso são estados interiores de felicidade ou de infelicidade que depende das atitudes de cada um de nós e de como nós estamos vivenciando. Eu posso estar no inferno, dentro de um palácio cercado de belezas e todos os prazeres materiais, e eu estar em sofrimento terrível, como eu posso estar na maior das felicidades, simplesmente sentado embaixo de uma árvore, se eu estiver em paz comigo mesmo, se eu estiver de bem com a vida, se eu não pesar sobre mim nenhum sentimento de arrependimento com as coisas que eu tenha feito. Muito bem, então, o que se deve entender por purgatório? São dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então, se a gente quiser entender aonde se passa esse momento, em que eu vou me arrepender das coisas, em que eu vou expiar, vou me recuperar, que isso seria, a expiação é essa reconciliação com a minha própria consciência diante dos meus atos. Então, isso vai ser quase que sempre, a regra geral, num processo reencarnatório. Então se dá aqui. Se quisermos saber aonde fica o purgatório, bem, é aqui. Quem são as almas penadas? Somos nós, porque almas é o espírito encarnado, Então, se eu estou penando, se eu estou sofrendo, eu posso ser uma alma penada, tá bem? É isso que a doutrina espírita nos diz, porque isso, todos os demais elementos e ideias não passam de mitologia criada por questões religiosas. Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo, deste externo. Então, o que dizem os espíritos sobre isso? Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reino se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, o reino de Jesus não é um reino material, não é um reino político, é o reino do interior.
né? É o reino do nosso íntimo, é o reino dos nossos sentimentos, né? É isso que ele quer dizer, se exerce unicamente no nosso coração. Então, quanto mais buscarmos ter o nosso íntimo voltado ao bem e ao amor, mais nós estaremos vivendo no reino de Jesus e não o contrário. E chegamos então à nossa última questão de O Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona se em algum momento esse reinado do bem se dará sobre a Terra. Tá? Chegará um momento em que todos os habitantes deste planeta poderão dizer que vivem no reino do bem, né? Que vivem buscando o amor, né? Que vivem buscando a união, enfim, que buscam viver as lições ensinadas por Jesus ou relembradas por Jesus e pela doutrina espírita e por todas as filosofias e crenças que buscam conduzir o homem ao bem. Então Kardec pergunta: poderá implantar-se na Terra o reinado do bem? Ou poderá jamais implantar-se na Terra? Quer dizer, haverá um dia, isso não passa de um sonho? E os espíritos dizem: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos de seus irmãos mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Bem, preciso dizer que esta é uma pergunta que teve várias respostas, tá? Vários espíritos responderam, todas elas mais ou menos nesse mesmo sentido, da transformação pessoal, né, da mudança, em que não haverá, né, para que a Terra chegue a esse estado de um local onde somente reine o bem. Isso depende da transformação de cada um de nós vencermos, né, o orgulho, o egoísmo. Isso nos conduz naturalmente a sermos pessoas melhores, e o bem, né, sempre afasta aquele que ainda não atingiu esse estado. Então, essa transformação, ela é gradual, ela se dá dia a dia, silenciosamente, sem nenhuma catástrofe, sem nenhum momento, sem nenhuma data marcada, mas dia a dia as gerações vão se sucedendo, tá? Morrem pessoas,
renascem pessoas, nascem, né? E então assim vai se dando essa mudança, né, dos espíritos que aqui vêm habitar a Terra, e um dia, né, ela será habitada por espíritos bons, né? E isso vai depender da transformação que cada um de nós faz de si mesmo, para que atraia cada vez mais a presença de bons espíritos para junto de si e afaste a presença daqueles que ainda, né, estão cegos para as realidades da vida, que ainda vivem do imediato, né, daquilo que tocam, daquilo que enxergam, e não veem que a vida real é uma vida interior, né, e é uma vida, como diria, ou como disse, né, Exupéry, O Pequeno Príncipe, é o invisível que governa. Então, isso é o que nos faz, né, pensar nesse mundo de regeneração e que nos faz ter absoluta tranquilidade e serenidade com relação ao futuro, de não crermos que haverá nenhuma transformação terrível, né? Nenhum ato, nenhuma coisa, nenhum dia do juízo final, nenhum momento de transformação, de catástrofe, etc. Não, a vida segue seu curso, segue seus mecanismos e dia a dia ela se transforma, e esperamos que seja sempre para melhor, que não fiquemos estagnando o passo. Isso depende de nós, tá? Então sempre é bom saber disso, né? Que depende de nós fazermos com que as coisas aconteçam. Como eu falei antes, essa resposta tem, né, diversas comunicações, todas elas assinadas, portanto, né, os vídeos não dispensam a leitura do texto, eu não teria aqui como colocar todas, mas o principal do pensamento, né, da nossa compreensão da Sociedade de Estudos Espíritas Vida fica aqui expressa, né? Espero que vocês, né, tenham aproveitado dessas lições, divulguem, tá? Passem adiante, convidem outras pessoas a participarem do canal conosco, assinem o canal, tá? Coloquem os seus comentários, deem os seus likes ou seus dislikes, o que acharam, o que não acharam, enfim. Isso, né, nos ajuda a levar essa mensagem adiante. Então, muito obrigada por terem acompanhado todo este estudo, né? Continuem conosco, seguiremos este projeto, né? Nosso próximo trabalho será com base em O Livro dos Médiuns. Vamos abordar as questões, né, da sensibilidade humana, da mediunidade, da comunicação com os espíritos. Vamos aprofundar. Já tivemos noções preliminares, né, nessa série de vídeos do Livro dos Espíritos, mas em O Livro dos Médiuns, na série sobre o Livro dos Médiuns, a série sobre mediunidade, fenômenos espirituais e obsessão, nós vamos esmiuçar esses fenômenos. Então, sigam conosco, né, divulguem, participem, são todos muito bem-vindos. Fica aqui a bibliografia que usamos, né? Mais uma vez o convite para que façam a leitura, e muito obrigada por terem acompanhado este trabalho conosco. Espero que tenha sido útil para todos vocês. Um beijo, fiquem bem e até a próxima.